Olá, meu nome é Lucas e eu quero lhe apresentar uma novidade. Já pensou em trabalhar sem sair de casa e ter lucros de 100 a 500 reais todos os dias? Então pare de imaginar agora mesmo. Eu vou lhe apresentar uma forma para conquistar sua liberdade financeira e para isso você só precisa seguir todos os passos. Passo 1. Estude nosso conteúdo e coloque em prática nossas técnicas. Passo 2. Veja seus lucros aumentarem toda semana. Passo 3. Destranque sua vida e tenha mais tempo com sua família. Comece a mudança na sua vida agora mesmo. Clique no link da descrição e descubra. Rapaz, deve ser muito bom ser flamenguista em 2019, hein? É. Eu vou dar uma ligada quando acabar o programa aqui, vou mandar um WhatsApp para meus amigos flamenguistas, vou perguntar qual é a sensação de ser Flamengo esse ano. Você conhece vários, né? Ah, conheço alguns, né? Até por conta da história, base, Flamengo, aquilo tudo lá. Porque todo mundo diz que sofrido é mais gostoso, com essa dificuldade é mais gostoso. Tudo bem que às vezes é demais, como foi o jogo contra o River, né? Decisão de Libertadores e tudo mais. Agora, esse jogo de hoje, depois de esmiuçado aqui pelos companheiros da Canhota, já projetando para a próxima partida, eu vou focar no dedo de Jesus. Opa! Como ele tem esse time do Flamengo na mão, como ele entende, como ele consegue detectar, como ele consegue no intervalo de 10, 15 minutos, a gente sabe, Renê, que é treinador também, foi treinador. 5 minutos. 5 minutos você tem pra trocar ideia, porque o cara vai trocar o matador que tá apertado, vai trocar de roupa, vai beber uma água, vai molhar a cabeça, vai trocar roupa. São 5 minutos. E aí, de novo, ele coloca o cabeça lá, o Diego, e o Diego entra dando uma dinâmica, esses passes curtos que ele cobra do Diego. O Flamengo consegue dar um up na partida, vence a partida, 3 gols assim, poderia ter saído mais, e eu acredito também que o Al Hilal podia ter marcado no primeiro tempo. Mais de um gol, como o Bubu falou. Não marcou, futebol também é eficiência. E o Flamengo consegue uma vitória grande, uma vitória que dá moral para esse jogo de sábado, que tem muita gente, muito flamenguista, esses que eu conheço, que prefere, essa galera que prefere jogar contra o Monterrey. Afinal, na teoria, seria um adversário mais fácil. Muito bem, legal de Getúlio Vargas, todo mundo empolgado, uma maravilha. O Flamengo está na final do Mundial de Clubes, hein, ô Quesada? Agora contra o Liverpool tem que jogar um outro futebol que não foi aquele que o Flamengo apresentou hoje, né? Primeiro tempo lembrou muito do jogo contra o River, momento sem concentração, que lembrou muito o jogo contra o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas figuras apagadas na primeira etapa. Eu acho que é o caso até de não escalar o Felipe Luiz no jogo da final. Será? Se ele não tiver condição de fazer a marcação. Porque hoje contra o Al Hilal, que não é um super time, o time do Al Hilal deitou e rolou naquele setor, tem que conversar com o Felipe Luiz. Se ele não tiver bem fisicamente, porque vem de uma outra realidade, né? Ele veio da Europa, se bem que o Rafinha veio também. Mas se ele está com alguma dificuldade nesse sentido, não tem problema nenhum em falar, Felipe, poxa, vou te segurar aqui, aí o Jesus inventa alguma coisa, ele é o técnico, ele pode fazer o que bem entende. E aí o Flamengo no segundo tempo fez o arroz com feijão, que é o simples. E o simples no futebol às vezes é o mais difícil de fazer. Transição rápida, agilidade, troca de posição, troca de passes. E aí, amigo, quando o Flamengo faz isso direito, ninguém segura. É isso aí, a nossa enquete é essa. O Flamengo será campeão mundial? Afinal, sábado, 2h30 da tarde, horário de Brasília. O mesmo horário do jogo de hoje. O adversário conheceremos amanhã. Ou o Monterrey ou o Liverpool, que é o grande favorito. E o Planeta Bola espera aí uma final entre Flamengo e Liverpool. A nossa enquete é essa. Flamengo será campeão mundial pela segunda vez na sua história? No próximo sábado, queremos saber a sua opinião. Mercado da bola agitado, as equipes estão se movimentando e daqui a pouco nós vamos lá em Assunção, no Paraguai, em Luque, na Grande Assunção, porque hoje tem o sorteio da Libertadores e o Ricardo Lai vai trazer o representante do Flamengo lá no sorteio. A direção, presidente, os principais diretores estão lá em Doha, mas o Flamengo tem também um representante em Assunção e ele vai falar com a gente já aqui no Expediente Futebol. Enquanto a gente espera o contato com os nossos repórteres que estão por aí, vamos para a nossa resenha. Renê, você tocou num ponto interessante do que preocupa para a grande final do próximo sábado. Eu gostaria que você desenvolvesse mais, por favor, René Simões. Porque quando você pega os dois laterais do Liverpool, uma velocidade e um ritmo, uma intensidade impressionante.
Então nós vamos ter que ter essa intensidade no Rafinha e no Felipe Luiz. E principalmente no jogo do River, esses dois não funcionaram no início do jogo. Inclusive eu tenho achado o Rafinha até um pouco nervoso, que não era para ser, porque é um dos jogadores mais acostumados a estar em decisões e como essa. Já foi campeão pelo Bayern de Munique e não deveria estar. Tem estado. Esse é um problema. E depois você pega a linha, se você pegar o gol, né? O gol do Al Hilal, onde é que estava o Gerson e o Arão? Não tinha essa proteção ali. Estavam absolutamente fora de posição e aí uma brecha no início da jogada muito grande ali. Então tem que corrigir, porque a mobilidade, a movimentação com que joga o time do Liverpool vai exigir que todo mundo esteja muito bem desde o primeiro minuto. Não vai dar para se recuperar assim não. E aí você diz assim, bom, você está extremamente pessimista e vai responder aquela pergunta dizendo que o Flamengo não vai ser campeão. Existe o improvável e impossível. Impossível não é do Flamengo ganhar do Liverpool. Não é, para o futebol não tem essa palavra impossível. Improvável é, mas qual é a beleza do futebol e dos grandes times? É que quando aparece alguma coisa improvável, eles vão lá e fazem acontecer. É verdade. E um exemplo que não sai, claro que, né, acho que a diferença é menor dessa vez, caso de Flamengo e Liverpool. Mas quem não se lembra de Adriano Gabiru? Né? Claro. Inter e Barcelona. Inter e Barcelona, era um timaço, Barcelona, pois é. Mas não era tão intenso. Hoje é aniversário dessa final. O Barcelona... Olha aí. O Barcelona era mais artístico, sim, né? Sim. Não era tão intenso como é o Liverpool. O Liverpool é um dos times mais intensos dos últimos tempos que eu conheço. O Ceará fez uma boa marcação do Ronaldinho Gaúcho. É verdade. Acho que esse é sempre quando o torcedor quer buscar uma esperança para um resultado que é considerado muito difícil, principalmente numa final como essa, jogo único, lembram do Gabiru. Olha lá, o Barcelona, de Ronaldinho, de Eto'o, o grande time da época, com o Messi ainda ali começando, né, novinho. O Inter foi lá com o Gabiru e venceu. Sábado, o Flamengo já está lá. O Monterrey, será que o Monterrey apronta para cima do Liverpool? Hein? O Liverpool, assim, Porque a gente já está contando com o Liverpool. Então, o Liverpool é o favorito, inegavelmente, para ganhar o Mundial. Por exemplo, hoje eu ganhei, vou fazer uma minha propaganda aqui. Eu não acertei o palpite em cima, mas eu ganhei $9 com a vitória do Flamengo. Parabéns, Júlio. Então, para quem frequenta casas de apostas ou joga, você tem ali as cotações. Hoje, uma vitória do Al Hilal estava pagando, acho que 1 por 12. Amanhã, uma vitória do Monterrey pagaram 1 por 8. Quer dizer, no mundo, quem aposta, o Liverpool é mais favorito contra o Monterrey do que o Flamengo era contra o Al Hilal. E na hipotética final, Flamengo e Liverpool, pode ver, é uma boa aposta no Flamengo, porque o Flamengo é o menos cotado. Embora no hino do Flamengo diz que ele é o mais cotado. Eu confesso que eu não sei exatamente que Liverpool que a gente vai ver nesse Mundial. Eu acho que o Liverpool deve botar uma escalação contra o Monterrey e deve ter uma outra escalação na hipotética final, a esperada final contra o Flamengo. E aí tem a ver com a viagem, o Klopp nos últimos jogos do time na Premier League, que ele tem levado muito a sério, para o Liverpool sair da fila e ganhar a Premier League, ele tem rodado os jogadores, ele tem preservado os jogadores. O Robertson, lateral esquerdo, não jogou uma das partidas anteriores. O Vinaldo saiu contundido na última partida, ele viajou, era dúvida se ele ia viajar ou não. Então o Vinaldo, por exemplo, amanhã acho que não joga. Não sei nem se ele tem condição física de jogar a decisão. Ele tem 2 problemas na zaga, o companheiro do Van Dijk. Né? O Matip, que é o titular, já estava machucado, já nem foi inscrito. O Lovren foi inscrito e se machucou. Tinha uma lesão, voltou, se machucou. Então vai jogar o Diogo Gomes e não tem outra opção. E o Diogo Gomes é um ponto vulnerável. Para o Flamengo, já estou dando aqui a letra aqui para mim, uma chance de o Flamengo causar dano, acho maior no Liverpool, é explorar o lado direito da defesa do Liverpool. Porque o Alexander-Arnold apoia um avião, um dos melhores laterais direitos do mundo. Novinho, né? E o Diogo Gomes é o cara que em tese vai fazer a cobertura naquele lado. Então, que é o terceiro zagueiro, né, na hierarquia, né, é o terceiro reserva. Então, por ali pode se fazer. Eu não sei o que o Klopp vai fazer com a ausência do Fabinho. O Fabinho, brasileiro, jogador hoje de seleção, ele é o cara no meio campo do Liverpool titular que mais dá combate. Os outros saem mais, o Henderson e o Wijnaldum, que está se recuperando de lesão. Então, ele tem variado esse meio campo. Quando ele joga em casa, no Anfield, contra um time pequeno, o Brighton, por exemplo,
ele utiliza um time mais ofensivo, ele vai com um Chamberlain. O Oxlade-Chamberlain joga mais adiantado. O Henderson e o Wijnaldum ficavam um pouquinho mais atrás. Quando ele joga em tese contra um time mais cascudo, um jogo mais difícil, ele tem utilizado o Keita, que voltou bem pro time, né? Ajuda mais na marcação, até fez gol que não é muito a dele. Eu acredito que numa hipotética final contra o Flamengo, o Liverpool vai com o Keita. E o tridente ofensivo é aquele que todo mundo conhece, o famoso tal, e que pode, esse sim, causar muito estragos nos laterais do Flamengo. O Mané de um lado, o Salah de outro, o Salah pra cima do Felipe Luiz, que não tá bem. Eu não acho que o Jesus vai trocar, embora o Felipe Luiz não fez uma boa final da Libertadores, foi muito mal nesse jogo contra o Santos, e foi mal hoje também, né? É bom que se diga. Depois da lesão ele vem... Dizem que ele tinha que fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, o pessoal tratou de forma convencional, deixa isso pra depois. O Arrascaeta não teve jeito, fizeram ali e trataram de recuperá-lo pro jogo contra o Grêmio. No Felipe Luiz adotaram, poxa, faz ou não faz? Não faz, vamos fazer o tratamento convencional, deixa para o final da temporada. E talvez agora isso tá causando dano para ele. O Felipe Luiz vai ter problema, porque além de marcar o Salah, que é um cara que deve ter muito apoio, você vê, hoje o Flamengo jogou em casa, né? Jogou em casa. Além do Liverpool ser um time... E terá mais gente, porque tem gente indo para lá ainda, hein? Então, mas aí com o Liverpool... Mas o Qatar vai apoiar mais o Liverpool. O Liverpool é um clube global. Visto lá. O Liverpool é um clube global, é um time que tem torcida em todo lugar, tem fãs em todos os lugares, na Ásia, idem. E o fato de o Salah, se não me engano, moram 300 mil egípcios, inclusive, né, ali. O Salah é um ídolo árabe. Então, quer dizer, vai ter uma comoção ali pra ele também. Vamos ver. Terão 15 mil rubro-negros. Mas assim, o Alexandre Arnold apoiando pela direita, com o Salah em cima do Felipe Luiz, esse setor é muito perigoso. O Flamengo tem que realmente tomar alguma providência ali, melhorar a marcação naquele setor. O Quesada defende que o Felipe Luiz deva ficar fora dessa final. Acho que o técnico precisa morrer com os 11 jogadores, não. Quem não tá rendendo, tira. Eu gosto do Felipe Luiz, mas ele não tá jogando nada. Ele tem jogado mal as últimas partidas. E aí é o seguinte, o que eu ouço do Felipe Luiz, ele não é um cara que está atacando muito, né? O forte dele ali, a parte tática e defensivamente, eu não vi ele fazer nenhuma coisa nem outra. Porque assim, o lateral, e essa história de lateral moderno também é papo furado, porque 900 e bolinha aqui, o Newton Santos fazia... Carlos Alberto. Né? Carlos Alberto, o René, que é o nosso decano aqui, viu esses caras todos aí, né, jogarem. Esses caras faziam todas as funções que o lateral precisa fazer. Agora, se o Felipe Luiz não tem a caixa, o preparo físico para atacar, que ele ao menos faça a primeira função que o lateral precisa ter. Ele não foi ao fundo hoje. Não foi nenhuma vez. E também, além das coberturas que o René falou, né? Isso também faltou cobertura, o lateral também não pode estar nunca sozinho, mas o que era dele, a função dele, hoje ele falhou. E repito, contra um time que não é assim um time extraordinário, né? Mas é um bom time, hein? Não, é um bom time, mas a gente está analisando o Liverpool, né? Vamos saltar para o Liverpool. Aqui é o seguinte, gente, não é o mensageiro do mal, é o pessimismo, é só indicar aquilo que o Flamengo tem que fazer para tentar buscar o título mundial. E foi muito legal ter passado por essa semifinal e ter passado desse jeito. Porque se o Flamengo entra e faz 6-7-1, aí acha que tá tudo certo. Quer cozinhar para seus amigos e não sabe o que fazer? Chegou a solução dos seus problemas. O novo guia Cozinhar e Arrasar. Com ele você vai aprender 60 receitas práticas e rápidas. Aprenda hoje mesmo. Clique no link da descrição e saiba tudo.